eu lembro de uma experiência que ficou muito marcante quando eles falam, por exemplo, das ondas sonoras, para trabalhar a onda sonora, eles tinham um retroprojetor com água, com um tantinho de água assim, então ficava projetando aquela imagem de uma forma disforme, né? Assim, daquela água parada. Conforme as crianças iam tocando um piano gigante que tinha do lado desse retroprojetor, a água tremia, né, com a vibração. Então ali ela já trabalhava, por exemplo, a questão da vibração, das ondas sonoras. Olha como ela é uma forma de materializar aquilo que a gente não consegue ver, né? Então foi muito bacana, várias experiências assim. É um espaço muito rico, de muita investigação, que traz muito essa questão, esse olhar da aprendizagem investigativa, desse aluno que vai ali descobrindo, né? Então, a cada nota musical, a cada tecla ali daquele piano, ele tinha uma sensação nele e ele conseguia visualizar como que as ondas sonoras se manifestavam, né? A cada toque e tudo. Então, foi incrível. Esse centro, Loris Malaguzzi, que eu estou contando, eu conheci em Reggio Emilia, lá na Itália, lá em 2014. Em São Paulo tem o Catavento. E o Catavento, ele tem uma proposta muito parecida, assim, das experiências, né? Então, ele é organizado também por áreas e tudo mais. Normalmente, quando a escola agenda um passeio, ele já faz, né? Você escolhe quais áreas que você vai percorrer com os alunos. Então, trazendo também toda essa experiência, tem a experiência lá da bolha, então ele vai trazer física, química, várias ciências, enfim, é muito legal, vale super a pena. Para quem é do ABC, tem o Sabina, chama Parque Sabina. Lá também é um espaço parecido com o Catavento é maior, é mais completo. Eu não sei em outras regiões, né? Quem puder contar aí se tem na região algum espaço parecido com esse, né? Que lembre, que dê para a criança estudar de outra forma, né? Um outro ambiente de aprendizagem, é um outro espaço, um espaço justamente de investigação, onde dali você depois consegue fazer um link com muitos conteúdos, com muita coisa que você está trabalhando, e de uma forma muito mais significativa, muito mais prazerosa, porque a criança teve contato com aquela experiência. Então, para você contextualizar, para iniciar um conteúdo nesse espaço, ou para finalizar, né, concretizando, como é que aquele conceito acontece, também é legal. Eu sempre gosto mais, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, de iniciar com essa contextualização, porque eu penso que é onde você vai despertar o aluno para a aprendizagem. É onde você vai mostrar para ele um fato, algo real, algo que ele está observando ali e tudo mais, e dali a gente vai levantar hipóteses, para depois começar um processo investigativo, né, mais aprofundado e tudo mais, mas partindo daquilo que despertou maior curiosidade dos alunos. Então, num passeio como esse, por exemplo, lá no Catavento, ou né, na sua cidade aí, o Sabina, por exemplo, no Sabina, gente, é muito legal. Tem alguém é da região de Santo André, do ABC de São Paulo, ou já foi no Sabina? Conhece? Me ajudem aí. Mas é um espaço muito bacana também. Tem um espaço que tem cobra, tem os anfíbios e tudo mais. Tem uma área que tem pinguim, tem, como é que chama, gente? Dinossauro. Aí tem lá todo o esqueleto do dinossauro, então é muito lúdico. As crianças curtem super, assim. Eu já fui algumas vezes de final de semana levar minhas filhas e é bem gostoso.
Tem uma área onde a criança vai ter a sensação de ser uma paleontóloga, por exemplo. Então, tem a terra, eles vão ali cavando, eles entregam os pincéis e tal, a criança vai cavando até encontrar os ossos. Então, sabe, essa coisa da descoberta? De o que será que eu vou ver? O que será que eu vou achar? Olha, o meu é diferente do seu, o que tem aqui de parecido, de diferente, né? Qual é a profissão, né, que tem esse tipo de função, que tem esse tipo de trabalho, onde vai apresentar e contar para a gente a história, né? Então, a importância desse profissional, por exemplo, para a história da humanidade. Então, assim, dá para explorar e você consegue trabalhar com base em tudo aquilo, uma série de conteúdos, porque é a experiência do aprender, né? Eu acho que muda muito aí quando você traz um fenômeno, e aí que para mim faz sentido, né? Primeiro a gente tem que trazer o fenômeno, para depois, o que explica esse fenômeno? O que explica é o conhecimento. Então aí fez sentido ir conhecer, né? Eu não tenho que aprender para a prova, eu não tenho que aprender para tirar uma nota, eu tenho que aprender para eu descobrir como é que as coisas acontecem, como é que o mundo funciona, como que as coisas se articulam, como que, né, eu consigo resolver, por que o bolo cresce, por exemplo? Por que eu tenho que bater? Por que ele vai para o forno? Que mistura? É química. E eu posso trabalhar com uma criança desde a educação infantil nessa perspectiva dessa descoberta, né, daquilo que está acontecendo, da magia do aprender e do conhecer. Então, eu acho que isso é um bom insight aí para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Para quem está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer, é um espaço de troca. Gente, por favor, falem, conversem comigo. Eu fico solitária aqui, falando sozinha muitas vezes, mas mandar aqui no chat a pergunta. Ju, ficou sozinha. Oi, tudo bom? Não, Tudo, e você? tudo. Falar nessa parte de experiência que você está falando, assim, é fundamental. Então, eu fico, assim, apaixonada cada vez que você vai trabalhar em relação à turma de quinto ano, as experiências, como você já inicia essa aula com a experiência, como o retorno, ele é diferente. Porque você já percebe eles conversando no decorrer dessas experiências que são realizadas e de qualquer matéria que seja. Eu falo isso pela experiência em ciências no quinto ano, hoje trabalhando o gênero textual, como foi gostoso ouvir depois de toda a informação, que no caso foi a jornalista lá, uma ex-aluna da escola que estava lá, passou para eles, e quando a gente foi conversar o retorno, eles explicaram da mesma forma que ela falou o processo para se colocar. Olha o significado, né, que ficou. Nossa! E agora eu vou te falar, imagina qual vai ser a reportagem que eles vão fazer. Deixa eles escolherem o tema. Vamos falar de metodologias ativas. Ai, que Falei lindo! para eles entrevistarem você também, porque eles vão falar sobre isso. Porque saiu a educação, aí vamos nortear um pouquinho. E aí veio o tema. Aí eu comecei a falar, porque a jornalista queria saber o porquê que eu escolhi metodologias ativas. Lá vai eu explicar todo, que até ela ficou apaixonada, porque, na verdade, não conhecia a proposta. Que Então, demais! assim, eu achei demais, porque nós vamos fazer uma reportagem que ela vai ajudar, ela vai vir segunda-feira de novo para montar ela em cima da. O tema vai ser a metodologia ativa. Vai montar a manchete, o lead, tudo o processo bonitinho que ela vai fazer em cima desse tema. Então, eu estou amando. Ai, que incrível! E eu estou super à disposição. Se quiser Então, falar, eu estou à eu disposição. comentei com eles, falei assim, como estamos falando, eu tenho meu conhecimento, por que eu escolhi o ano passado? E aí eu falei assim, nós vamos entrevistar também assim, ó, do Viva, porque eles ficaram assim, vamos entrevistar, que aí já tem até papel, um é o editor, o outro é a repórter, que é a menina que vai ser a repórter, né? E eles estão, então assim, provavelmente eles vão fazer algumas perguntinhas para você, tá? A gente vai marcar. Não, e o mais legal é assim, né? Olha como muda a perspectiva de aprendizagem do aluno e do professor também. Sim, Olha, sim. olha como a escola ganha vida. Nossa, muito significativo. Assim, você sabe que eu estou lá na sala, né? Então eu tenho que estar lá e, assim, essas vivências, como elas são prazerosas, que você vê o retorno que eles falam. Desde uma experiência, de qualquer disciplina que for, você vê esse retorno, quando você vai fazer a contextualização e dar o retorno atitudinal desse aprendizado,
eles te falando, sem precisar escrever nada, tá lá já falando e explicando aquilo que foi passado, né? Eu acho que está sendo Se muito... apropriou. Ele se Sim, apropriou porque fez sentido, né? sim, Aprender fez todo sentido, quer dizer, despertou o interesse, despertou a curiosidade, e aí a proatividade de ir atrás, de buscar, quer dizer, por que eles querem? Eles poderiam falar sobre qualquer coisa de criança, né? sim, Mas querer falar de metodologia ativa é até complexo, né? sim, sim, sim. Mas eu achei super bacana, porque aí partiu para saber o porquê que a gente mudou de tradicional do objetivo e mudar para metodologia ativa, né? Então, de passar isso, eu achei muito bacana por parte deles também, assim, de... E eles ficaram apaixonados, né? Porque como ela estava lá na sala de aula também, né? Então conseguiu passar a experiência dela, né? Então eles... E achei legal, sim, porque ela falava de um trabalho freelance que ela fez ontem, de um padeiro que vai ganhar, que vai competir lá na Itália, com o Panetone, que ganhou aqui no Brasil, ela está fazendo a reportagem. E aí, o menino automaticamente já foi para o celular, já foi pesquisar esse padeiro. Entendeu? Achei assim, ela conversando, ele já falou, olha a foto dele aqui. E ele já mostrou. Na hora ele já tinha ido fazer a pesquisa dele e mostrar quem era. Olha a proatividade. Sim. Né? Olha a busca, porque está com sede de conhecimento. Sim, é isso Você mesmo. desperta a sede, a vontade de aprender. E aí muda, você não precisa mais ficar, pessoal, ó, vamos prestar atenção aqui, pessoal, ó, né? Dando atenção, implorando para o aluno participar, para o aluno estudar, para o aluno pesquisar, porque a motivação está dentro dele. Sim, é isso mesmo. Então, ele começa a ter uma outra motivação muito legal, muito bacana. Ô, Ana, tenta aumentar o seu volume, porque eu acho que está normal aqui. Eu, pelo menos, estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tranquilo? Ai, mas adorei. Eu vi lá nos stories, lá no Insta e já fiquei super animada, super empolgada, né? Então é isso. O tema de hoje é aprendizagem investigativa. O que muda? Muda isso. Esse relato traz exatamente, né? Acho que vem muito de encontro com esse bate-papo de hoje. Na sala de aula tradicional, a gente tem uma postura tradicional, né? Uma postura do professor centralizador, que a fonte de informação e conhecimento está restrita ao professor e ao livro, ao material, só tem aquele caminho, naquela sequência didática, e o professor, ele fica preso nesse escopo, assim como o aluno, ele não tem espaço para criar, não tem espaço, muitas vezes, por exemplo, para vir uma repórter para contar como que é o trabalho dela, como que é a rotina dela. E a gente não está falando aqui de profissão, de escolha de profissão, está longe do ensino médio, é um 5º ano. Mas é de trazer o reconhecimento, a importância do trabalho, porque o aluno tem os pais que trabalham, né? Então, ele tem essas referências, a importância de cada profissão. Olha só, a profissão dela é importante para nos informar, por exemplo, da repórter, assim como do padeiro e nos alimentar, né? E nós, estudantes, de conhecermos, né? Eles, estudantes, de conhecermos o mundo e tudo mais, de descobrirmos por que as coisas são como elas são. Então, eu acho que o grande papel da escola é esse, está nesse lugar, né, de mediar essas aprendizagens dos alunos, de fazer com que ele chegue na escola cheio de dúvidas, cheio de perguntas, querendo descobrir uma série de coisas lá na educação infantil, e muitas vezes chega no Fundamental 1, no final do Fundamental 1, no Fundamental 2, tudo, vem o fardo, né? Vem o peso. O que acontece no meio do caminho? Por que a escola deixa acontecer isso? Por que a escola deixa o aluno desmotivar? O aluno desmotiva sozinho, né? É igual casamento. No casamento, os dois são responsáveis pela relação. É o aluno, o homem e a mulher, enfim, são os parceiros ali daquela relação, né? Assim como a relação aluno-escola, aluno-professor. O que acontece no meio do caminho que esse brilho nos olhos, essa vontade de aprender, essa motivação, essa vontade de descobrir o mundo acaba? Será que é porque eles já aprenderam tudo e a escola não tem mais nada para ensinar? Né? Na verdade, tem muita coisa ainda que eles não sabem. A questão é que
quem muda o foco é a própria escola. Antes, nesse movimento lúdico, de descoberta, do brincar, de aprender de forma leve, seja com projetos e tudo mais, se transforma num outro movimento de entrega de atividade, de tarefa, de cobrança de leitura, de lição de casa, do erro, da cultura do erro, né? Isso está errado, isso a gente coloca o erro muitas vezes como uma punição, antes mais ainda, né? Quando eu tinha que escrever 3, 4 vezes, toda vez que errava, tinha que escrever, repetir ali várias vezes, tinha que repetir não sei quantas vezes na atabuada, né? Ou uma palavra que é com X, escrevia com S, pronto, aí tinha que escrever repetidas vezes até memorizar aquilo, e a gente sabe que hoje a gente já sabe que não resolve nada. Acho que tem alguém com o microfone aberto, quer falar, quer contribuir? Não? Ju, ajuda aí a ver quem é que tá, por favor, para a gente tentar fechar, para não ficar ruído. Mas, enfim, então, dentro da sala de aula tradicional, a gente tem esse formato de professor, esse formato de aluno sentadinho assistindo aula, e a única fonte de informação é o livro, né? Ou a apostila que está ali para o aluno preencher. Aí chega a internet, gente. De repente, um negócio aí chamado internet, o computador pessoal, o celular, o smartphone, e as coisas foram evoluindo, o acesso foi ficando mais fácil de todo mundo, mesmo daqueles que tinham mais dificuldade para adquirir um equipamento, um dispositivo, hoje não é mais um obstáculo, e aí a internet democratiza o acesso à informação. A informação não está mais na escola, nem na mão do professor, nem no livro, e ela está acessível e está em todos os lugares, inclusive nas redes sociais, que eles estão o tempo todo interagindo com colegas, enfim, né? E aí, quando a gente perde essa centralização do conteúdo, é que faz mais sentido ainda a gente repensar. Se não é mais na escola que o aluno. Se a escola não é mais a única fonte de informação, se não é mais na escola que o aluno vem buscar conhecimento, que ele vem buscar informação e tudo mais, então qual é o papel da escola? Né? E aí o que é pior, a escola vai e nega a tecnologia. Não, esse negócio não funciona, esse negócio não dá certo, por quê? Eu entendo que existe, até culturalmente, né, o medo, o receio de perder essa posição. Né? Quem não quer ter o controle? Que, de certa forma, a escola perde. Por quê? Porque o conteúdo não está mais só ali. Não tá, o aluno não vai mais ter acesso ao conteúdo só da forma que o professor quer. Ele consegue acessar de diferentes maneiras, né? Então, ele nega a tecnologia e proíbe o celular. Ele proíbe o uso do celular na sala de aula, ele proíbe o celular ou tablet, enfim, qualquer equipamento que coloque em risco a sua autoridade, o seu domínio sobre aquele conteúdo, aquilo que o aluno tem que aprender. Né? Vai que ele aprende alguma coisa sem a minha orientação, sem eu dar o conteúdo para ele. Gente, esse negócio de dar o conteúdo não existe mais, né? Vamos repensar, vamos sair desse lugar. Né? Então, será que é a gente que dá o conteúdo? E aí, beleza. Então, a escola proibindo o celular, negando a tecnologia extremamente analógica. Não, o aluno tem que escrever, é caderno, é papel e tudo mais. Eu concordo que a gente tem que trazer a materialidade, o concreto, eu sempre falo isso, que a aprendizagem passa pelas mãos, quiçá pelo corpo todo, especialmente na educação infantil, o quanto a criança é sensório-motora, o quanto ela precisa, né, do pegar, de toda a experiência do aprender, ela passa por todos os sentidos, pelo cheirar, pelo manusear, pelo observar, então faz todo sentido a gente ter a materialidade, né? Mas com que função, com qual objetivo? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que começar a trazer, começar a pensar como que eu
repenso a minha prática e para ter alinhamento com o aluno de hoje, com a escola de hoje, né? Até porque, então, a escola lá, analógica, proibindo qualquer acesso à tecnologia dentro da sala de aula, tinha lá, na aula de informática, né? Para trabalhar o Word, Excel, para trabalhar um joguinho, alguma coisa assim. Mas dentro da sala de aula, não. E aí vem a pandemia. Então, quer dizer, aquelas escolas ainda mais resistentes, que não queriam introduzir essa tecnologia ou ressignificar esses papéis, repensar esse movimento, né? Então, vem uma força maior e fala: meu, o único caminho é a tecnologia. E a gente muda, né? Aluno, por favor, use o celular, porque agora você tem que usar o celular para ter acesso à informação. E ele fala: tá, isso eu já sabia. Vocês perceberam que os alunos foram os mais tranquilos para se adaptar? Para ir para a tecnologia, para ir para o computador? Aquele aluno que não tem autonomia e que tem dificuldade de aprendizagem, ele continuou. Ele a gente não fez mágica, né? Claro, ele manteve aquela dificuldade e tudo mais. Mas, de um modo geral, nós tivemos muitas perdas, especialmente conceituais, pedagógicas e tudo, mas a gente teve um ganho muito grande no uso de tecnologia pelo aluno e pelo professor, né? E entender que a tecnologia pode estar a favor da aprendizagem, pode ser uma aliada dentro da escola. E aí não falar só de sala de aula, né? Porque já deu para entender que a aprendizagem ela acontece em diversos espaços, não é só dentro da sala de aula. Então, o que a gente propõe aqui não é mudar a ferramenta, não é trocar o livro pela plataforma, né? Ou a aula presencial pela online, mas é repensar a postura do professor e a ação do aluno. Então, nessa pergunta do tema de hoje, né? Aprendizagem investigativa, o que que muda? O que muda é isso. O que muda é essa postura. Quando eu parto de uma perspectiva de aprendizagem investigativa, né, dessa busca ativa do aluno pelo conhecimento, ele sim, ele é motivado pelo professor, então tem um tema gerador. A gente, né, já utilizou tantas vezes o tema gerador, normalmente para projeto, né? Então, a feira de ciências ou a feira cultural vai ter lá um tema gerador e todas as turmas vão falar algo em cima desse tema. E aí, por que a gente não consegue utilizar a mesma lógica desse momento, dessa feira, esse momento que a gente sabe o quanto eles se envolvem, o quanto eles gostam de participar, porque eles vão trabalhar em grupo, porque eles vão sair do material convencional, que é chato, cansativo, que não fala a língua deles, né? E eu vou poder interagir, eu vou poder conversar, eu vou poder produzir, eu vou me sentir útil, eu vou aprender pela investigação. Então, fazendo um paralelo aqui entre a escola, entre a aprendizagem investigativa e o trabalho com projetos, quando a gente vai trazer uma temática para trabalhar, tem muita sinergia, né? Então, é um espaço comum que o professor já conhece, já se sente mais confiante, até porque é um ambiente e um procedimento, um processo de aprendizagem que ele já conhece. Então, vamos conversar dessa forma, né? Vamos trazer para essa realidade, por exemplo. E aí, quando a gente pensa nisso, o foco está na proatividade e na pesquisa, tanto dos estudantes quanto dos professores. Com a pandemia, por exemplo, quanto que a gente não teve que aprender? Quantos recursos nós não tivemos que ir atrás, a gente não teve que começar a sair da caixinha e pensar em possibilidades, né? E aí eu tenho o Canva para montar uma apresentação, eu tenho sei lá, N outras formas de fazer a apresentação, eu tenho que trazer aquele, aquela interação que eu tinha na sala de aula para o ambiente virtual, então eu tenho que buscar recursos para fazer com que isso aconteça de alguma forma, né? Padlet, então, vários outros
várias outras ferramentas digitais que foram utilizadas. Então, eu acho que outro ensinamento, outro aprendizado aí que a pandemia deixa. Sim, nós somos capazes de mudar e de nos adaptarmos, né? Então, é possível do ponto de vista do aluno e do ponto de vista do professor. Então, eu acredito que esse seja um momento de nós continuarmos nesse processo, né? De quem está buscando aí um novo olhar, que está buscando um novo direcionamento, uma nova forma de trabalho, né? Assim como quem já está, o que que eu posso melhorar, né? Quem já vinha nessa linha, uma escola com abordagem Reggio Emília, por exemplo, que tem tanto essa questão da experiência, né, desse concreto, de trazer vivências reais, da criança realmente, essa aprendizagem, ela está muito viva dentro da escola, né, então, como que eu posso potencializar tudo isso a partir dessa experiência que todos nós vivemos e continuamos passando ainda por conta da pandemia. Então, eu acredito que seja realmente uma nova postura do professor de entender que esse conteúdo não está mais no colo dele, ele não é a única fonte, é a descentralização do conhecimento. O conhecimento não está mais dentro da escola e nem na mão do professor do livro didático. Ele está com todo mundo tem acesso, né? Então, acho que esse o primeiro pensamento que a gente tem que refletir sobre qual é, de fato, hoje a minha postura e a minha relevância na aprendizagem do meu aluno. Outro ponto, a nova perspectiva de aula do aluno, né? Olha como muda para o aluno quando eu parto de uma aprendizagem investigativa. Então, por exemplo, para trabalhar, ó, que a Ju trouxe, para trabalhar o gênero textual, notícia, então, primeiro, essa contextualização aconteceu com a visita de uma jornalista. Ela foi contar o que é uma notícia, né? Como que ela prepara uma notícia? Qual foi a notícia que ela estava preparando ontem? A entrevista que ela realizou e tudo mais? O que que tem por trás dessa pesquisa? E aí, né, dessa entrevista? E aí todo mundo se envolve, porque aquilo é de verdade, né? Aquilo não está no conceito da apostila ali, distante da realidade dele. Está muito mais presente. Ele vê que é real, que é concreto, que existe uma convergência com a realidade dele. Aquilo que ele está vendo, olha só, então isso que faz um jornalista, e aí eles agora nesse papel de jornalista, né, como que vai ser, fazer também uma entrevista, elaborar uma pauta, elaborar as perguntas, né, e aí eu não estou trazendo uma entrevista pronta como uma referência para depois o aluno responder perguntas. Então, olha como muda a perspectiva de aula do aluno. Quer dizer, olha a descentralização do professor, né? Ele não é só ele que sabe o que é uma reportagem, o que é uma notícia, o que é esse gênero textual. Tem um outro profissional ali que é, inclusive, especialista, que ele trabalha com aquilo. Então, muda essa perspectiva. O aluno ele começa a ver outros elementos para chegar nessa aula. A investigação para além da sala de aula, né? Novamente, ela não está presa, não está fechada naquele material, ela não acontece só dentro da sala de aula, mas em todos os espaços de aprendizagem, dentro, fora e no virtual, né? Eu reconheço três espaços principais de aprendizagem: a escola, e aí a escola como um todo, sala de aula, o pátio, a escada, os corredores. Nas escadas, a gente trabalha ângulo, por exemplo, né? Então, no jardim, na secretaria, quando ele vai fazer uma entrevista, quando ele vai fazer ali uma observação, a portaria, todos os espaços refletem a vida, né? Situações cotidianas que o aluno acaba tendo acesso em outros momentos da vida dele. Então, a escola inteira é um espaço de aprendizagem. O extra-escola, como eu acabei de contar aqui, que eu fui já algumas vezes com as minhas filhas, por exemplo, no Sabina.
que é um centro de conhecimentos, é um centro de experiências e tudo mais, como em São Paulo tem o Catavento. E como lá em Reggio Emília tem o Centro Loris Malaguzzi, né? Então, esse espaço de descobertas, de experiências e tudo mais, olha o quanto elas, minhas filhas, por exemplo, ou qualquer outro aluno, que vai a um museu, que vai a um teatro, que vai a um parque no final de semana, o quanto ele traz de recurso. Olha o ambiente extra-escola sendo recurso de aprendizagem, né? Então, novamente, estou descentralizando do professor e estou colocando o conhecimento, ó, ele está espalhado, ele está em todo lugar, ele está dentro de casa, enfim. E o ambiente virtual é um outro ambiente, né? Que ele não é esse concreto, mas que ele existe e o quanto de conteúdo não tem ali dentro. E aí a gente precisa colocar luz sobre isso para que a gente utilize da melhor maneira. Porque aí a gente hoje, muitas vezes, ainda tem essa sensação, né, de que eu vou perder meu lugar. Eu vou perder o meu lugar para o computador, né? Eu não quero perder para um robô, por exemplo. Então a gente tem que trazer, a gente tem que ressignificar. Porque a tecnologia está aí, é inegável, e ela não vai retroceder. Então, sabe aquela coisa, né? Aceita que dói menos. É aceitar, mas é aceitar com uma intencionalidade pedagógica. Tá, beleza. Eu vou autorizar, então, o uso do celular, por exemplo, na sala de aula, mas em que momento? Vamos estabelecer regras? Lembra dos combinados? Mesma coisa. Vamos utilizar os combinados para estabelecer as regras para a utilização desse equipamento. A gente vai poder ficar vendo as redes sociais, a gente vai ficar olhando para desrespeitar o professor, não, né? Então, qual é a norma de conduta que eu tenho que ter para poder fazer bom uso? E o que vai acontecer se eu não fizer? Né? Eu acho que é super justo também, porque a vida é cheia de consequências e é preciso mostrar isso na escola também. Então, trazer eu acho que esses 3 espaços de investigação, de aprendizagem, o professor ele tem que colocar luz, a escola tem que colocar luz sobre isso, tem que começar a pensar em como mobilizar tudo isso para enriquecer a aprendizagem. E aí você tem aquilo que tanto se espera da educação, que está lá nos 4 pilares da educação, que é o aprender a aprender, né? Que é o quê? Autonomia. É o aluno saber buscar conhecimento. É ele ter maior poder de adaptação, né? Ter a adaptabilidade. Porque as coisas hoje são do jeito que a gente conhece. Daqui 5 anos, qual a chance de continuar sendo do mesmo jeito? Né? A gente sabe quantas coisas estão evoluindo. Então, a gente vai ter muito mais carro elétrico, por exemplo. Então, a inteligência artificial vai estar muito mais aprimorada e muito mais presente no nosso dia a dia. A gente tem hoje, por exemplo, você liga. Antes a gente tinha que ligar, né? Quando você ia fazer uma reclamação e tudo mais, ou para o saque, enfim. Você teve um problema com a sua compra, alguma coisa assim, você tinha que ligar para pedir uma orientação e tal. Hoje você fala com o robô da empresa. Isso é inteligência artificial. Né? Então, a gente lida, a gente tem acesso e a gente utiliza a inteligência artificial, por exemplo, o tempo todo. As próprias assistentes virtuais, né? Alexa, a Siri do iPhone, por exemplo, né? A Bia lá acho que é do banco, né? Do Bradesco, não sei qual que é o banco. Mas, enfim, todos esses assistentes pessoais, a gente está usando inteligência artificial. Então, isso é incorporado à nossa rotina de uma forma tão orgânica, tão tranquila, que a gente não para pensar. Então, por isso que é legal a gente trazer luz para esse tipo de situação que a gente já vive e muitas vezes nem sabe que vive, né? Nem toma consciência. E o importante da gente tomar consciência é justamente para a gente saber utilizar da melhor maneira. Senão a gente fica nesse limbo, né? Nesse lugar que você só consome, você não produz a partir daquilo. E uma questão que é muito importante, né? A gente só vai desenvolver a proatividade, pensando nessa pesquisa do aluno, a gente só vai desenvolver essa proatividade se a gente oferecer condições para
para que os alunos sejam proativos. Se a gente não tiver com tudo isso, com todos esses espaços, com todas essas possibilidades, né? Se quando chegar no momento que o professor está com o aluno, ele não otimizar o tempo, ele não oferecer condições para que o aluno desenvolva essa proatividade, ele não vai desenvolver, né? A gente só faz aquilo que a gente tem abertura, por exemplo, para fazer. Uma criança que não tem estímulo, que não é estimulada, que ela não tem contação de história, por exemplo, vamos pensar lá na educação infantil, o quanto a contação de história é importante para vocabulário, é estímulo. A contação de história é um estímulo para a organização do raciocínio, né? Para você ter um começo, meio e fim, para você ter uma ampliação de vocabulário, ter um repertório ali discursivo, né, para você ter poder de argumentação. Então, a gente precisa ter contato com aquela experiência, com aquele fator, para que a gente possa desenvolver. E aí, então, não adianta a gente querer um aluno proativo se a gente não der espaço para ele ser proativo. Um aluno que goste de aprender, se a gente não der espaço para ele fazer as próprias trilhas, ele buscar diferentes formas de pesquisa e de autogestão do tempo dele, de autoaprendizagem. Então, é importante pensar novamente nessa centralidade. Enquanto a gente tiver como foco essa centralização da aprendizagem, a gente não desperta no aluno essa proatividade, né? Então, são essas incoerências que, às vezes, a gente tem que pensar se a gente não está caindo nelas, né? E entendendo também que, através da pesquisa, o aluno pode ir muito além. Então, eu acho que um dos grandes ganhos de uma aprendizagem investigativa é o poder, né, e aí utilizando especialmente a tecnologia para isso, o poder de aprofundar, daquele aluno ter contato com aquele conteúdo de diferentes maneiras, com texto, com vídeo, com música, com uma reportagem que ele assiste, com um documentário, um filme que ele assiste, um livro que ele lê. Então, você oferece várias formas para que o aluno chegue àquele conceito, àquele conhecimento. E aí, pesquisando, ele pode ir além. Através de uma pesquisa, ele vai conhecendo ele vai despertando outros interesses, né? Ele vai sendo estimulado a pensar. Então, às vezes, uma pergunta inicial, quando a gente faz aquela sondagem, né, inicial, o levantamento de hipóteses e tudo mais, surge um tipo de pergunta, porque talvez se você fizer sem ter contato nenhum, sem o aluno ter tido uma sala de aula invertida, por exemplo, sem ele ter tido contato nenhum com aquele conteúdo, ele vai trazer perguntas mais rasas. A partir do momento que ele vai tendo contato, que ele vai fazendo essas pesquisas, as perguntas vão ganhando outro grau de complexidade. Mas espera aí, se isso é assim, então, quer dizer, aquela hipótese que eu levantei, né, eles não verbalizam dessa forma, mas aquela hipótese que eu levantei não se confirma, né? Então, ele mesmo refuta aquilo que ele tinha pensado inicialmente. Olha a construção, olha a riqueza, né? E um vai trazendo do outro. Nossa, é verdade, né? E será que tal coisa é assim, assado, assado? E aí eles. Então, é disso que se trata quando a gente fala de construção coletiva. É todo mundo pensando sobre aquele problema, sobre aquela questão, sobre aquela temática e refletindo sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo. À medida que eu pesquiso uma informação, eu posso descobrir aquela história, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que menos sei. É alguma coisa assim, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Porque quanto mais a gente vai aprendendo, eu descubro que, nossa, eu não sabia tudo isso. Aí eu reconheço o quanto ainda tem caminho para eu aprender, né? Por isso e é isso que é o aprender a aprender, né? Que é essa alegria, é você realmente trazer esse prazer de descobrir coisas novas o tempo todo. Exatamente, Fê. A cada momento você vai ter um detalhe, vai ter uma coisa nova, e aí você vai pesquisar sobre aquilo, e aí você vai aprofundando.
Tem no colégio, tem uma professora que, uma vez trabalhando com o segundo ano, já contei para vocês essa história, para quem já veio aqui algumas vezes já ouviu falar. E ela estava trabalhando sobre reciclagem. Ela começou o tema, era sustentabilidade, entrou em reciclagem, e aí eles foram, né, no próprio pátio do colégio, tem lá os, os lixos, né, para separar dos materiais e tudo mais, as cores, isso e aquilo, e aí eles entraram na questão da latinha, e foram ver do que é feita a latinha. E aí a professora ia trabalhar a história de onde vêm os metais, né? Então entrou na questão da latinha, tudo, e aí foi para a investigação ali do que é feita a latinha, de que metal é aquele, como que aquele metal é extraído, e aí, ó, e vai surgindo. Quando eu centralizo em mim e eu sou direcionado pelo livro, por aquele material, né, que ele me traz o começo, meio e fim, tá aqui, ó, sobre esse capítulo, sobre o assunto reciclagem, é isso aqui, ó. É uma folha, duas folhas que o aluno tem que aprender. Eu estou estagnando a aprendizagem. Eu limito. Você só pode saber daqui até aqui. É o que está aqui, né? Ah, mas o professor ele pode pesquisar mais? Pode, com certeza. Quando? Que horas? Que professor consegue, gente? Né? Sabendo que tem no final do bimestre que terminar a apostila, que terminar o material, que terminar o livro, porque senão depois o pai vai reclamar que o livro não foi todo preenchido, e aí ele tem o evento do Dia das Mães, o evento do Dia dos Pais, tem que fazer o ensaio, é o cartãozinho de não sei o que, a semana da criança, a gente sabe como que é a rotina, então não adianta querer, né, se enganar. A rotina da escola, a dinâmica da escola, ela é muito intensa. Então, se eu não fizer um trabalho sistemático, né? Se eu não organizar, estruturar todo esse trabalho, eu fico com, às vezes, esse trabalho de investigação, às vezes aparece só lá na feira cultural, né? São momentos estanques. E o que a gente propõe aqui, o que a gente propõe no Viva, aquilo que a gente acredita, é que esse olhar do aluno ele tem que ser despertado continuamente através de uma metodologia que de fato leve a fazer esse movimento o tempo todo, né? De pesquisar, de levantar hipótese, de ir atrás, de pensar sobre aquilo, aí ele volta, ele pesquisa, aí ele descobre que ele não sabia mais coisas, aí ele vai se aprofundando. E aí, voltando à história da latinha. Então, eu sei que no final eles chegaram lá na história dos metais, foram ver como que faz, como que é produzida a latinha de alumínio, chegaram lá na bauxita, que é um conteúdo lá do ensino médio. A gente aprofundou? Claro que não, foi dentro, os próprios alunos trilharam esse caminho, né? Foi em cima da investigação, da curiosidade deles, e é por isso que é gostoso. Porque eu estou ali não para aprender o que o professor quer me ensinar, mas é para aprender o que eu quero aprender. E aí a gente tem que pensar que o conhecimento, ele é do aluno, não é nosso. Ele pertence ao aluno, não a nós, né? E aí, ó, novamente, é a descentralização. Então, eu descentralizei, eu entendi que o aluno, ele tem potencial, ele tem que ser estimulado a isso, inclusive, e aí que está o meu papel, né? Então, o meu papel está em despertar essa curiosidade, em despertar esse interesse, em mostrar os caminhos, as ferramentas, né? Então, vamos marcar um passeio lá no Catavento, porque vai fazer todo sentido com esse trabalho que a gente está propondo aqui, com esse interesse que vocês estão demonstrando. Vamos a um museu. Ah, mas a pandemia. Então, vamos no museu virtual, né? Então, vamos buscar esses recursos todos que são possíveis para a gente enriquecer a aula e tornar toda a experiência do aprender mais interessante. Tá fazendo sentido isso para vocês? Falem um pouco, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que só eu estou falando. Alguém já trabalha nessa perspectiva?
Gente, eu fico com a garganta seca, ainda mais que o tempo está super seco aqui, né? Em São Paulo que não chove. E, e também eu vou ser sincera que eu adoro não chover, né? Pode chover só de madrugada, porque dá uma encrenca em São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe o que eu tô falando, né? Qualquer garoa são mais 2 horas de trânsito. Então, gente, a aprendizagem investigativa, ela potencializa a criatividade do aluno, né? Eu acho que essa é uma construção, esse é um viés muito importante, porque ele vai criando. À medida que ele vai conhecendo, ele vai levantando, como eu disse, novas perguntas, ele vai descobrindo, poxa, mas então por que que isso é assim? Mas por que que aquilo? E aí, muitas vezes o professor, e é o papel dele, né, de fazendo essa mediação, tá, gente, mas ó, aqui parou, a gente vai até a bauxita, não dá para ir além disso, né? Porque aí eu vou entrar num grau de complexidade, ou até porque o conteúdo eu tenho outras propostas, né? A gente tem que migrar aqui por um novo caminho e tudo mais, mas o aluno, ele precisa sentir que a escola vai saciar essa sede de conhecimento dele, né? E ela só vai conseguir saciar, ela só vai conseguir entrar nisso quando ela tiver esse espaço. Então, no processo de construção, nesse processo todo de pesquisa, de troca, né, que é muito colaborativo, e hoje, quando se pensa em educação do século XXI, se pensa muito no trabalho colaborativo, o aluno precisa criar, e isso desenvolve a sua criatividade, né? Ele ganha repertório, ele entende o erro como processo, não mais aquela cultura do erro punitivo, mas o erro como parte dessa construção. Aí ele entende, poxa, aquilo que eu pensei, então não é. E tá tudo bem não ser, né? Foi só um levantamento de hipóteses mesmo. E é por isso que a gente vai continuar buscando, pesquisando. A gente vai fazer exercícios, por exemplo, a gente vai fazer algumas atividades de sistematização daquele conhecimento, vamos. Só que ele teve um contexto antes, né? Ele teve um propósito. A gente precisa desenvolver, a gente precisa aplicar o senso de propósito nos alunos. A partir do momento que eles descobrirem que tem um porquê eles aprenderem, é outra experiência. O aluno começa a ter a escola como aliado e não como um fardo, né? Como a gente começou aqui esse bate-papo. Então, ele, nesse erro positivo, de certa forma, quando ele está nessa construção, ele não tem medo de tentar, por isso ele se torna mais criativo. Por que que a gente não tem criatividade? Ai, eu não, vai que eu falo alguma besteira. E se eu falar alguma coisa, né, e a Pro brigar comigo? E se eu errar? Né? Por quê? Porque a gente tem medo do erro. E é o que eu falo, o erro paralisa. O erro paralisa o professor, o medo de errar, ele paralisa o professor, por isso que muita gente fala, por que é tão difícil inovar? Por que é tão difícil o professor sair daquele lugar, né, dele ser mais, de fazer inovação, de trazer as metodologias ativas, por exemplo, e tudo mais? Pelo medo, o medo paralisa, né? Então, como eu tenho medo de errar, porque eu aprendi a vida toda que eu não posso errar, que o erro, se eu errar, eu vou ser punido com uma nota menor. E às vezes eu nem vou ganhar meu videogame, né? Porque meu pai falou que se minha nota diminuir, eu vou me dar mal e tudo mais. Então, olha só como toda essa sistemática, né, de família e escola acaba contribuindo para o formato que nós somos hoje. Né? Porque a gente, sim, tem medo de errar. Muitas vezes eu falo aqui para vocês falarem, eu peço opinião, eu pergunto, fica todo mundo quieto. Muitas vezes é o quê? Medo de se expor, porque a gente tem medo do erro. E aí, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros com os nossos alunos, né? Se a gente não mudar, por isso que eu falei lá logo no primeiro momento, é postura. É postura, é entender aquilo que de fato eu quero desenvolver com os meus alunos, o que é prioridade, o que é importante hoje que eu desenvolva no meu aluno e que postura eu preciso ter para desenvolver isso que eu já entendi que é necessário.
Então, ele ganha repertório, ele entende o erro como processo, ele não tem medo de tentar, ele desenvolve a criatividade, a aula ganha contextualização, né? Então, ele tem que ir para a escola amanhã, por quê? Porque tem um propósito para ele ir. Porque não é só ele ir para ele ter que ficar, para ele receber mais tarefa, mais lição de casa, para ficar mais chato, mais cansativo, para no final ele ter uma prova que se ele errar ele vai ter uma nota baixa. Olha que loucura, né? Faz sentido isso, gente? Ou eu viajo demais? Quem concorda? Quem fica aflito com isso? Eu fico tão aflita, eu fico tão agoniada, sabe? Porque você vê que se retroalimenta. A gente começa a ficar assim, poxa, você fala, eu faço, no final das contas, né? Eu só estou alimentando aquilo que, no fundo, eu tenho medo, que no fundo eu também não concordo. Mas olha como é importante a reflexão sobre a prática, né? Novamente, colocar luz, refletir sobre aquilo, trazer para a consciência, porque aí você se dá conta, né? Você fala, cara, olha o que eu estou fazendo, né? Olha que sistemática que eu estou gerando aqui e o reflexo disso no meu aluno. E aí a gente quer um resultado diferente. Só que o que a gente está propondo, né? Qual é o resultado daquilo que a gente está propondo? É isso que a gente tem que olhar também, né? E que a gente está propondo e praticando. Então, é, a Ana Maria de Carvalho é uma autora que ela diz que a aprendizagem investigativa ela tem algumas etapas. A primeira delas é a proposição do problema, quando o professor divide a turma em grupos e oferece condições para que eles pensem e trabalhem com hipóteses, né? Então, o que a gente chama no Viva, o quê? Do vivenciar. É justamente a proposição do problema, seja por uma vivência, uma observação, seja por esse primeiro contato que o aluno vai ter sobre aquela temática, né? O que ele já sabe sobre aquilo? É a sondagem. A gente tem que partir da sondagem, porque os alunos já sabem muita coisa. Então, a gente tem que partir desse conhecimento prévio deles. Na segunda etapa, temos a resolução do problema. Então, é o trabalho em si, é a pesquisa em si, né? A terceira etapa se configura como uma atividade para a sistematização e contextualização dos conhecimentos, podendo essa ser praticada por meio da leitura, onde os alunos vão discutir suas hipóteses com o relato do texto e tudo mais. Então, agora eu vou conflitar, né? O que eu levantei de hipótese e o que eu descobri através da minha pesquisa. E aí, bate? Faz sentido? A minha hipótese está validada? Era aquilo mesmo? Né? Então, olha o exercício que é feito, que é muito mais complexo, mas é muito mais prazeroso e muito mais gostado. E a última etapa é denominada escrever e desenhar, quando ocorre a sistematização individual do conhecimento, que no Viva a gente chama do aprender, que é o nosso último azinho lá. Então, para quem ainda não tá, né, mas o que é o Viva, me explica melhor. Então, dentro do Viva, a gente tem uma trilha de aprendizagem, que é um norteador professor com base nisso, nessa aprendizagem investigativa, nessa perspectiva do aluno ativo, do aluno proativo, que vai atrás e tudo mais. Então, é o vivenciar, o nome Viva, ele reflete, ele traz a nossa trilha de aprendizagem, que começa com vivenciar, investigar, verificar e aprender, que é isso, o vivenciar, é o primeiro contato, o levantamento de hipóteses, é o despertar para a aprendizagem. Investigar é a pesquisa em si, é quando ele vai para a plataforma, quando ele vai ler texto, quando ele vai assistir vídeo, quando ele vai fazer uma enquete, uma reportagem e tudo mais. O verificar, que é o quê? Agora vamos ver se aquilo que a gente pesquisou responde às nossas hipóteses iniciais, né? Se tem a ver com aquilo que a gente pensou que era. Será que era mesmo? Então, é o verificar, é verificar as aprendizagens, as descobertas que os alunos fizeram. E o quarto pilar é o A de aprender, que é o registro desse aprender, o registro dessa aprendizagem,
que, diga-se de passagem, não é só conceito, é a construção de toda essa trilha. Em uma atividade, ele pode colocar lá a sondagem, as hipóteses iniciais, o que eles achavam que era aquilo, e aí ele vai desenvolvendo. Depois, uma outra atividade pode ter o conteúdo, essa pesquisa que ele realizou, né? Um mapa mental, pode ter palavras-chave, pode ter uma lista de palavras, enfim, né? Pode ter o registro da maneira que faz sentido para ele e daquilo que ele acha que tem mais importância ele registrar. Ele pode registrar o momento da verificação também, né? Então, no momento do verificar, que todos vão contribuir, que todos vão contar aquilo que aprenderam, aquilo que descobriram, que pesquisaram e tudo mais. Nossa, ele pesquisou uma coisa que eu não pesquisei, vou anotar. Nossa, não sabia disso, vou colocar também. E aí, no último pilar, ele vai e ele sistematiza, então, tudo isso. Pode ser no texto individual, no texto coletivo, enfim, né? Mas, novamente, é oferecer caminhos, oferecer a oportunidade do aluno se desenvolver por ele mesmo, né? Mas sob a nossa orientação e a nossa mediação. Então, é isso, gente, um pouco do que eu queria contar aqui para vocês hoje. Espero que tenha vindo de encontro aí com a expectativa de vocês, que tenha sido, que de alguma forma eu tenha contribuído para esse repensar, né, do nosso formato, de como a gente está atuando. A gente vai agora lá para o grupo para continuar o nosso bate-papo. Quem quiser comentar algo por lá, fica à vontade. E sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Lembrando que sábado tem o nosso congresso sobre inovação escolar com foco em metodologias ativas. Ó, o Fê acabou de colocar aqui no chat para todo mundo assistir, poder se inscrever. Tá muito legal. Só gente boa, só gente fera, trazendo muita coisa bacana, assim, eu acho que vai ser uma manhã de muitos insights. A ideia é essa, é movimentar. Gente, boa noite, beijos, muita gente boa, muita gente, acho que tem muito para contribuir. Então, vai estar incrível, gente. Um beijo.